Paz do Senhor. Feliz 2023 para quem eu não vi ainda. Deus abençoe você, sua casa. Amém? Esse ano que se iniciou. Que bom que você está aqui. Quero te convidar a você se colocar de pé, por favor. Meninos, por favor, Salmo 146, versículo 1. Na NTLH, por favor, Rony. Acompanhe aqui comigo, queridos, por favor. Hoje é um dia importante, eu quero liberar esse salmo que tem sido algo de Deus sobre nós e será sobre a sua vida, sobre o seu coração. Diz assim: aleluia, que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus, cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Feliz é aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, o seu Deus, o Criador do céu, da terra e do mar, e de tudo o que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Amém? Amém? Presta atenção. O salmista, ele começa declarando aleluia, que a vida inteira ele vai louvar o Senhor e esse é nosso dever. Mas no verso 3, ele diz algo que talvez mexe com a gente nesse dia. Muitos tinham uma esperança de alguma coisa diferente. E Deus tem o controle de todas as coisas e continua tendo o controle de todas as coisas, amém? E o salmista ele fala no versículo 3 que é para mim e para você não pôr confiança em pessoas importantes. Nem confie em seres humanos, porque eles são mortais e eles não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, eles são igual eu e você, voltam para o pó da terra, todos os seus planos acabam. Mas feliz são aqueles que recebem ajuda do Deus de Jacó, e aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus. Amém, queridos? Pai, é sobre essa palavra que nós queremos começar esse culto. Primeiro dia de 2023, e nós queremos declarar como igreja que a nossa confiança não está em sistema político, não está em pessoas, não está em forças armadas, não está em governantes, mas a nossa esperança está no Senhor que criou os céus e a terra, Pai. O Senhor tem o controle deste ano, o Senhor tem o controle das nossas vidas. O Senhor tem o sopro, o Senhor tem a direção, o Senhor tem o destino, o Senhor tem uma palavra, o Senhor tem um caminho. Pai, o Senhor abre portas, o Senhor fecha portas, o Senhor faz aquilo que o Senhor quer, no momento que o Senhor quer, a hora que o Senhor quer, e nós confiamos nisso. Pai, nossa função, nosso dever é te adorar, é te louvar, é te exaltar e cumprir tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós, Pai.
Então, nesse primeiro domingo de 2023, nós queremos entronizar o Senhor no mais alto e sublime lugar. Queremos declarar que o Senhor reina sobre essa igreja. Queremos declarar que esse púlpito é teu. Pai, não são de pessoas, não são de pastores, não são de líderes. Pai, não, esse púlpito é seu, esse altar é seu. Esse altar é para adoração do Senhor, é para engrandecer o Senhor, é para dar toda a honra, toda a glória ao Senhor, Deus. Entregamos esse louvor, tudo que somos, tudo que temos. Receba a nossa adoração. Em nome de Jesus, amém. Vamos adorar nosso Deus, queridos. Amém, glória a Deus. Queridos, para quem esteve aqui ontem, passou a virada conosco, vai achar talvez estranho, porque hoje nós vamos declarar, nós vamos louvar os mesmos louvores de ontem. E quando eu estava falando com o Senhor, eu falei: Deus, será que é isso mesmo que o Senhor quer? E eu fiquei orando e tentando, pegava um louvor e lia e não era aquilo, e pegava outro louvor e lia e não era aquilo, e nada me dava paz. E aqueles louvores de ontem, tudo aquilo que foi declarado sobre a noiva do Senhor ontem, queimando no coração. Então eu parei de relutar. Então eu não sei quantas pessoas não estavam aqui ontem, mas creio que Deus ainda tem coisas para liberar sobre a sua vida. E esse é um louvor, é um momento profético, é um momento de ativação na sua vida. Eu gostaria que você se entregasse nesse momento. São palavras profundas que serão declaradas aqui, palavras queridos, de transformação, de uma nova fase que Deus quer liberar sobre a minha vida e a sua vida. Então que você o adore agora, com muita intensidade, com muito amor, no nome de Jesus. Amém?
transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém. Essa palavra fala de dois grupos de pessoas. Aquele que tem edificado a sua vida em coisas, em prazeres mundanos, coisas que não tem sentido, não tem valor. Mas também fala de um grupo de pessoas que tem edificado a sua vida naquele que se chama Jesus, a nossa rocha, o nosso socorro bem presente. E eu declaro sobre essa noiva, sobre a sua vida, sobre essa igreja, a sua família, que você é o segundo grupo, aquele grupo de pessoas que tem edificado a sua vida na rocha que é Jesus, que busca o seu socorro em Jesus, que busca todas as respostas em Jesus. Então vamos declarar que nós vamos construir nele. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Só tu és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o
versículos 7 e 10. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia. Atos capítulo 2, versículo 1 até 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia. Feche seus olhos nesse momento. O mesmo Deus de ontem e de hoje é o mesmo de sempre, é o mesmo de amanhã. O mesmo Espírito que envolveu aquele povo em Atos 2 é o Espírito que passeia em nosso meio, o Espírito de Deus. É esse Espírito do Senhor que está movendo, que está fazendo crescer o avivamento. É esse Espírito do Senhor que nós aguardamos em todo o tempo, que esteja se movimentando no nosso interior. E nós queremos declarar: Espírito Santo, Tu és bem-vindo nessas vidas, Tu és bem-vindo neste
derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Isaías, capítulo 58, versículo 11 e 12. O Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Aleluia! Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o teu Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser, para o teu louvor. E quando a noiva clama ao Deus que é o único, verdadeiro, nós nunca ficamos sem respostas. E Ele te responde nessa noite. Essa palavra é para a sua vida em 2023. E Ele fala assim para você: Eu te farei como um jardim fechado, regado e cuidado pelo meu Espírito.
eu fluirei como um manancial do teu interior, com águas vivas te restaurarei. Para o meu louvor te restaurarei. Para o meu louvor. Aleluia. Glória ao Senhor. Queridos, esse é o desejo do nosso Pai, que nós sejamos um jardim fechado, um jardim que Ele pode cuidar, que Ele pode regar, um jardim que vai florescer no ano de 2023. Deus quer ver eu e você voando nele. Deus quer nos encher, Ele quer fluir em nós, através de nós. E sim, Ele depende de você. Deus fez cada um na sua forma. Ninguém aqui é igual ao outro. Então o propósito que Deus tem na sua vida é na sua vida. E é por isso que Ele te chama pelo nome, porque você é único. Amém? Então receba essa palavra e seja um jardim fechado que vai florescer muito, muito, muito no ano de 2023. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo seu amor, pelo seu cuidado, por essas palavras edificantes nas nossas vidas, porque o Senhor nunca desistiu de nós. Nós chamamos e te glorificamos por tudo, Senhor. Obrigada pelo ano que terminou e obrigada pelo ano que se inicia. No nome de Jesus. Amém. Fique à vontade para entregar o seu dízimo e a sua oferta. Eu te farei como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Eu fluirei como um manancial do teu interior, com águas vivas te restaurarei. Para o meu louvor. Amém, queridos? Sabe, o louvor estava ministrando e eu fiquei pensando que é um privilégio você receber uma palavra de Deus. Eu te farei um jardim fechado. E na hora que ele ministrou, aquilo que o Senhor ministrou comigo foi que o incrível não é só eu e você nos tornarmos um jardim, mas é esse jardim ser fechado. Porque um jardim, ele já em si, imagina o significado todo, a beleza e etc. Tem todo um significado. Mas quando diz que esse jardim será fechado, significa que esse jardim será guardado, cuidado, protegido pelo próprio Deus. Zacarias 2, versículo 5, eu acho. Abre aí para mim. Quero declarar isso sobre sua vida e sobre sua casa. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio desse jardim a sua glória. Amém? Eu vou declarar sobre a sua vida. Deus falando para você: eu serei, diz o Senhor, um muro de fogo
em redor de você, em redor da sua casa, em redor da sua família, em redor dos seus filhos, em redor do trabalho, e eu mesmo serei no meio a glória nesse lugar. Amém? Você recebe isso em nome de Jesus? Amém. Aleluia. As crianças de 4 a 11. As crianças de 4 a 11 com a Carol, por favor. Aleluia. Vocês estão melhorando, ó, 9. Oh, tô contando. Vocês são top, amo vocês. Josué capítulo 1, versículo 9. Quero liberar uma palavra, na verdade, sobre o meu coração, e que atingirá também o seu coração. Um texto muito conhecido, mas eu essa semana orando para esse primeiro culto de 2023, e o Senhor ministrou algumas coisas sobre esse texto comigo, e o texto da nossa ministração, hoje você viu na tag, nas redes, no grupo da igreja, corajosos. Deus espera que eu e você, neste ano de 2023, sejamos corajosos. Amém? Amém. Josué 1:9 diz o seguinte: não te mandei eu ser forte e não temas, nem te espante, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Pai, eu quero orar mais uma vez, te louvar, te exaltar por esse tempo de louvor, de adoração, porque o Senhor tem sido um Deus zeloso, um Deus que tem direcionado todas as coisas. Eu quero entregar tudo aquilo que o Senhor ministrou, Pai, ao meu coração, que possa fluir, que possa edificar, que possa ser verdade, caminho, destino para cada um que ouvir, e onde essa palavra chegar, que o teu Espírito traga a revelação, que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. E eu quero declarar essa palavra, e eu quero que você repita comigo, por favor. Diga assim: ser forte e corajoso, não temas, o Senhor, o teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Queridos, isso é uma palavra que você conhece, que Deus deu para Josué, logo que ele vai assumir algo difícil, diferente, novo, e muitos sentimentos provavelmente enchiam o coração de Josué. Então Deus dá essa palavra, na verdade Ele usa duas palavras muito poderosas: ser forte e corajoso. E nós precisamos desses dois adjetivos, ou dessas duas características, como filhos de Deus, para que nós possamos cumprir, vivenciar, manifestar tudo aquilo que o Senhor Deus espera de nós como igreja em 2023. Eu tenho convicção disso, que Deus tem isso para nós. Eu falo que a coragem é um impulso que nós temos que ter para subir mais um degrau. Deus nos coloca em alguns lugares, e que se você não tiver essas características de forte e corajoso, talvez você permaneça nesse lugar. Mas quando nós temos a coragem, a ousadia, a força,
então nós conseguimos avançar e subir um degrau a mais. Eu escutei uma frase, na verdade uma reflexão, pastor Jakes, americano, e ele diz: a maior tristeza de um homem é você chegar no final da vida arrependido por não ter tentado mais, investido mais, mesmo que talvez possa dar errado, mas o fato de você ter a coragem de prosseguir, de avançar num sonho, de avançar numa meta, de você avançar em uma viagem, em um destino, em uma posição em Deus, isso é muito necessário para a igreja de Cristo. Amém, queridos? E eu penso que esse é um dever meu e seu, porque o tempo não volta. Queridos, e como tem passado rápido o tempo. Parece que eu comecei ontem, 2022, e eu já estou falando de 2023. Hoje eu estava andando de carro, meu sogro e minha sogra estão aqui conosco, vieram passar o ano novo, e eles falaram, na verdade perguntaram para a Ana: quanto tempo você já está aqui? Nós fomos fazer a conta, querida, em março agora faz 20 anos que eu estou em Nova Mutum, e parece, sabe, que eu cheguei ontem. Então tem algumas coisas que voltam, mas o tempo não volta. E uma coisa triste é você olhar para trás e falar: eu poderia ter feito isso. E eu quero declarar que em 2023 você vai ter coragem para prosseguir em tudo aquilo que você tem para fazer, em nome de Jesus. Amém? Amém? Claro que isso envolve toda a sua vida, profissional, sentimental, intelectual, teu trabalho, mas eu quero trazer essa palavra para a parte espiritual, para o teu lado espiritual. Deus tem algo maior espiritual para você, amém? Então repita comigo, fala assim: Deus tem planos maiores para a minha vida, para a minha casa. Queridos, Deus tinha planos maiores para Josué. Quando Deus olha para Josué e lança esse texto, sabe, Deus olhava para Josué, Josué tinha um monte de sentimento, mas ele sabia que tinha todo um povo que seria abençoado, que seria tocado, que venceria por causa dele ou através da vida dele. Eu preciso declarar que tem gente ao seu lado que vai ser abençoado por passos que você vai ter coragem de dar e que atingirão aqueles que estão do seu lado. É importante. Imagina se Josué falasse: não, eu não quero, não faço, não vou fazer. Talvez um monte de pessoas, familiares e outros milhões que estavam com ele não pudessem desfrutar de um destino, de um plano. Deus levantaria outro? Provavelmente. Porque Deus não para em mim e em você. Se você não quer, Ele vai respeitar e vai levantar outro para fazer aquilo que você deixou de fazer. Mas tem algo que é meu, que é seu, e é isso. Eu quero te estimular, te motivar a ter coragem para você viver tudo isso em 2023. Amém? Agora tem algumas coisas, e é onde eu quero entrar, que nos impedem. Por que nós não temos tanta coragem ou tanta força? O que nos impede, às vezes, de prosseguir em algumas coisas que a gente sabe que é certa, que a gente sabe que é correta, que a gente promete agora no começo do ano, né? Número 1 é academia e regime. Aí o resto, todo ano, fala: não. É amém, amém também. Eu vi uma tagzinha aqui, a pastora Veiaca, ela falou assim: amor, olha aqui, janeiro é férias, não tem como, fevereiro é carnaval, não tem jeito, março, o que é março? Dia da mulher, maio já é dia das mães, junho, festa junina, tem um monte de coisa, julho, férias, ninguém começa nada em férias, agosto, dia dos pais, e foi, querido, não vai dar para 2023, vai ficar para 2024. Mas a verdade é que a gente planeja, projeta,
E muitas vezes nós não temos a consistência em fazê-lo. E tem algumas coisas que roubam essa coragem. E eu listei algumas, e a primeira que eu quero falar para você é a inexperiência. Queridos, todos nós nos sentimos de alguma forma inexperientes ou incapacitados para fazer algo, para dar um passo a mais. Eu vou te dar um exemplo da minha vida, claro. Eu lembro quando eu me formei, estava tudo tranquilo. Eu poderia começar isso lá atrás, mas eu já vou abreviar e já vou aqui na frente. Quando eu me formei, quando eu saí da faculdade, que eu entendi, que eu falei assim, cara, agora não é mais tirar nota, agora eu tenho que trabalhar e eu tenho que pôr em prática aquilo que eu aprendi. Eu olhei para dentro de mim e falei, cara, está faltando muito. Eu não vou dar conta de fazer isso, não. Eu não sei fazer isso, não. Sabe, a gente tem a inexperiência é um sentimento que nos bloqueia, que nos traz insegurança. Aí depois eu casei. Eu nunca tinha casado, querido, não tinha experiência. Então você casa, você faz um monte de sonho, um monte de plano, você tem um projeto, mas de repente você casa e fala, e agora? Agora eu sou casado, como que é esse negócio? Aí você tem que aprender. Aí você tem filho. Queridos, quando eu tive a Laura, eu lembro, ela teve uma crise de cólica. Eu já tinha dado remédio, eu já tinha chacoalhado, eu já tinha colocado bolsa quente, eu já tinha orado, eu já tinha implorado, eu já tinha feito tudo, eu não sabia mais o que fazer. Aí eu me peguei 3 horas da manhã ajoelhado, chorando, Deus, eu não dou conta, eu não sei o que eu vou fazer. Hoje eu dou risada. Por quê? Porque todo mundo passa por isso. Nunca tinha tido uma filha, um amor de filho, você vê ela chorando, desesperada, você não sabe o que faz, você vira, chacoalha, espreme, aperta, massagem, nada resolve. E isso foi em tudo. Quando eu fui consagrado pastor, eu olhei e falei, não, Deus, não é para mim não. Não tenho capacidade para isso não. Nunca fui pastor, eu sou inexperiente nisso. Josué nunca tinha conduzido um povo. Josué, ele começou a ter uma preocupação dele, chegar e falar assim, enquanto estava Moisés, eu era só ajudante, estava beleza, mas agora não, agora eu olhei para trás, não tem ninguém, só eu. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter coragem de prosseguir? Eu não vou dar conta, eu sou inexperiente. Então Deus brada e fala assim, ó, ser forte e corajoso. Aleluia. Tadinho, está assustado. Vai, papai. A cara do Maturim, fala a verdade. Volta aqui. Então entenda, queridos. Josué, ele estava naquele momento, eu quero que você coloque na posição de Josué. Porque quando você está sozinho, para você tomar uma atitude já é difícil. Imagina você olhar para trás e o povo está tudo olhando para você. E aí? O que nós vamos fazer? Para onde nós vamos? Como nós vamos conduzir? Aquela inexperiência tomou conta dele. Eu imagino ele. Agora eu preciso te falar algo muito verdadeiro. E que isso para mim foi incrível, foi libertador, foi uma revelação. Deus não tem problema nenhum em chamar inexperientes. Na verdade, Deus sempre chama inexperientes. Se você for pegar a maioria das pessoas que foram chamadas, eram inexperientes. Moisés nunca tinha libertado um povo. Depois Moisés, ele tem uma visão do tabernáculo. E Deus falou assim, eu escolhi Bezalel. Vocês lembram de Bezalel? Bezalel foi um homem que foi escolhido por Deus para construir a arca, o tabernáculo. E Moisés recebe essa palavra de Deus e vai lá, Bezalel, ó, você tem algo, o quê? Fazer uma arca. O que é isso? Não, Deus me deu, mas Deus deu para você, Moisés, não foi para mim, não, mas é você que vai fazer. Imagina a responsabilidade. Imagina, ele falou assim, mas eu nunca fiz uma arca, eu não tenho experiência em fazer arca, em fazer tabernáculo. Jesus não
Deus não tem problema em chamar inexperientes, Deus tem problema em chamar covardes. Quando chegou para Gideão, falou: ó, aqueles que têm medo, que não querem, que não são corajosos, pode voltar, porque eu preciso, pode ser inexperiente, mas tem que ser corajoso. Então eu quero declarar sobre a minha vida, sobre a sua vida, que mesmo que você seja inexperiente naquilo que Deus te chamar, naquilo que Deus te escolher, você só não pode ser covarde. Seja corajoso, que Deus vai te capacitar. Amém, queridos? Eu acho isso muito importante mesmo. Deixa eu te dar um outro exemplo, só disso aqui, que também foi algo que me marcou. Salomão, quando ele foi construir o templo, a palavra tinha vindo para Davi. Davi tinha um sonho, Davi tinha uma meta, Davi tinha um plano. Mas Deus falou: não vai ser você, Davi, vai ser o teu filho. E eu também imagino Salomão com a inexperiência, como que ele vai fazer? O sonho é do meu pai, a palavra foi para o meu pai, eu nunca construí um templo assim. E tem uma palavra que eu quero também liberar sobre você, 1 Crônicas 28, 20, por favor. Disse Davi a Salomão, seu filho: sê forte e faze a obra. Não temas, nem desanimes, porque o Senhor Deus, o meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Uau, quero declarar isso sobre você, presta atenção. Disse o pastor Murilo aos seus filhos da Iamir: sê forte e corajoso e faça a obra. Não temas, nem desanime, porque o Senhor Deus, o meu Deus, Ele vai ser com vocês, Ele não vai deixar vocês e nem vai desamparar vocês, até que vocês acabem de fazer todo o serviço, a obra, o chamado, os propósitos que Deus tem para essa igreja. Amém, queridos? Meu pai, muitas vezes eu fugi, porque é mais fácil fugir. Quando você vem um desafio, a primeira palavra que vem na nossa boca antes da gente pensar é: não quero, não é para mim, não vou fazer. Mas meu pai um dia ele falou algo para mim e ele disse: Murilo, escute bem. Quando eu peço para você fazer algo, se você não faz, talvez outra pessoa pior que você vai fazer. Eu vou repetir. Tem algumas coisas que Deus pede para você, que talvez quando você não faz, outra, talvez que seja pior, que não tem o talento que você tem, a capacidade que você tem, fará. Lembra do texto da figueira? Chamaram a figueira para reinar? Ah, não quero, eu já tenho meus figos. Chamaram a oliveira? Não, eu já produzo azeitona aqui, não quero, eu faço azeite. Aí chamaram o espinheiro, falaram: beleza, se vocês querem eu reino. Tem muita oliveira e muita figueira deixando de fazer algumas coisas por inexperiência, ou talvez por medo. E espinheiros corajosos têm abraçado. Então eu quero declarar sobre você: ser forte e corajoso, porque Deus tem algo para você em 2023. Amém? Segunda característica que nós precisamos ter, lembra que eu estou falando daquilo que talvez rouba a nossa coragem ou não permita que a gente avance, é o direcionamento. Eu já fiz muito isso, por isso que eu falei que eu estou falando isso para mim. Porque toda vez eu falo assim, eu tinha essa muleta ou esse argumento, e não é todo errado, na verdade é um bom argumento. Deus não me deu uma palavra, eu estou orando e Deus não me falou, então eu não vou fazer. E eu vou buscar em Deus. Queridos, é muito gostoso quando Deus vem e te dá uma palavra.
quando você escuta algo nítido, quando Deus te dá um direcionamento, aí é fácil você dar o próximo passo, é muito fácil. O problema é, e quando esse direcionamento não vem de Deus? Ou, vou mudar isso aqui, porque parece que não é de Deus, né? E quando simplesmente você não tem essa percepção clara daquilo que Deus quer? Vou usar os mesmos exemplos. Salomão, quando foi construir o templo, ele construiu, sim ou não? Foi uma bênção, sim ou não? A glória de Deus encheu aquele lugar. Mas Salomão nunca tinha recebido, ou não recebeu um direcionamento de Deus. Quem recebeu foi seu pai, foi Davi. O direcionamento que Salomão executou, quem recebeu foi Davi. Deus não chegou para Salomão e falou: Salomão, escute bem, você vai fazer isso, isso, isso. Não, foi tudo para Davi. Claro que depois teve toda uma testificação, Salomão orou, Deus falou com ele também, enfim, mas o gatilho, o empurrão, quem deixou tudo mastigado, a palavra veio para Davi, amém? Josué, querido, ele estava lá, mesma coisa, ele estava vendo Moisés. Bezalel, quando ele foi fazer a arca, ele não recebeu a palavra, Deus deu a palavra, foi para Moisés. Ele estava lá, não vou fazer não, porque Deus não falou comigo. Mas Moisés falou assim: não, mas falou comigo, e é para você, ele te escolheu, ele vai fazer. Então, tem algumas desculpas nossas, que nós não damos passos de coragem, porque nós esperamos algo sobrenatural de Deus. Abre outro parênteses, queridos, por favor, não estou falando que isso é errado e que você tem que escutar qualquer coisa que falam que você deve fazer, ok? Isso tem que trazer paz. A Bíblia fala: seja a paz de Cristo o árbitro dos vossos corações. Então isso tem que produzir paz, testificação. Você tem que falar: não, realmente isso é algo de Deus, isso é algo para mim. Mas tem muita coisa que o direcionamento talvez não venha para você, mas pelo fato de não ter vindo, você não dá um passo de coragem que Deus espera que você dê. Obediência é algo muito importante. O reino de Deus, Bezalel obedeceu, Josué obedeceu, Salomão obedeceu. Por quê? Porque eles entenderam que aquilo era algo, sim, era um direcionamento vindo por Deus, mas que não foi direto para eles. Teve um terceiro que passou aí e direcionou todas as coisas. Amém, queridos? Terceiro, o medo, a insegurança. Escute, medo e insegurança é diferente de inexperiência. Eu posso ser uma pessoa experiente e mesmo assim não dar um passo pelo medo, pela insegurança. E se não der certo? Não, mas e se eu quebrar? Não, mas e se eu não conseguir? E se não ficar bom? E às vezes você é experiente. Então, medo e insegurança não tem a ver com inexperiência. Mas todos nós estamos sujeitos a isso. E isso tem bloqueado. E isso tem impedido passos de coragem, para às vezes nós desempenharmos, para nós avançarmos, para nós prosseguirmos na nossa chamada ministerial, naquilo que Deus quer para nós. Eu tenho falado, falei ontem, falei várias vezes, não tem como nós colhermos frutos diferentes se nós continuamos semeando as mesmas coisas, com os mesmos hábitos, com as mesmas atitudes. Se eu quero algo diferente para 2023, eu tenho que ter coragem de começar a semear também algo diferente, a fazer algo diferente. Lembra, é muito seguro, é muito cômodo eu continuar no meu degrau, porque aqui eu sei como que é, aqui eu sei como que funciona, aqui minha vida está estabilizada. Por isso que às vezes Deus leva você numas tempestades, num mar que os teus pés não têm mais firmeza, para que a tua fé seja balançada, provada, e você possa prosseguir em tudo aquilo que o Senhor quer. Amém, queridos?
Salomão não teve medo, Salomão não desanimou, Bezalel a mesma coisa. E eu quero que você pense nisso, porque o medo e a insegurança é algo que são antagônicos, são contrários à força e à coragem. Aquilo que Deus ordenou para Josué. Eu não estou falando que tudo você não deve ter medo. Medo é algo de Deus. Entenda com sabedoria. Medo é um artifício de vida. Se você não tivesse medo, entendeu? Talvez você estaria morto hoje. O medo faz você pensar no que você pode fazer, nos próximos passos. Agora, você viver com o espírito de medo, ter medo de sair, ter medo do que os outros vão pensar, ter medo se vai dar certo, ter medo de fazer qualquer coisa, já é além daquilo que Deus tem para mim e para você. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Amém? E o último que eu quero também ministrar com você, que também Deus falou muito comigo, é que nós devemos ter coragem de passar a missão, de delegar. Porque muitas vezes nós não temos a coragem. Lembra que eu estou falando daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus quer para nós. E às vezes nós não temos coragem porque a gente quer a glória, porque a gente quer o aplauso, porque afinal de contas eu que tive a revelação. Por que eu vou passar? E eu achei isso incrível quando o Senhor falou sobre Davi. Queridos, eu imagino Davi sonhando, talvez muito mais do que Salomão. Para mim, Davi, ele dormia lá, ele falava, nossa, eu vou construir um templo, mas vai ser maravilhoso, vai ser de ouro, ali vai ser o lugar da arca, ali vai ser o lugar que isso vai acontecer, vai ser desse jeito, vai ser em tal lugar, mas como que eu vou ter esse recurso, onde que eu vou pegar isso? Sabe quando você tem um projeto que queima no seu coração, e você fica assim, uau, não, eu vou fazer, eu vou executar, não, Deus vai ficar feliz, não, olha, vai impactar essa igreja, meu Deus do céu, imagina o povo agora ter um lugar para adorar desse jeito. E eu acho que Davi estava super empolgado, e aí Deus falou assim, é top a tua ideia, Davi, mas passa isso, não vai ser você. Sabe, e às vezes nós precisamos de coragem, porque às vezes você não quer passar uma ideia muito boa, porque Deus deu para você, porque você que gostaria de executar, afinal de contas, você faz isso muito bem, você tem competência para fazer. Vamos pegar Moisés, no mesmo texto. Deus também não deu a visão do tabernáculo, você vai fazer desse jeito, dessa forma, com esse tamanho, com esse material, você vai fazer desse jeitinho, mas quem vai fazer vai ser Bezalel. Sabe, queridos, tem algumas coisas que são impossíveis da gente transmitir. O subir no monte, o ouvir a Deus, Bezalel não pôde fazer por Moisés. O povo não pôde fazer por Moisés. Tem algumas coisas em questões de intimidade, de busca, que não tem como você passar, que não tem como você terceirizar, que você precisa fazer. Mas talvez tenha algumas coisas que Deus vai dar para você, que você vai ser simplesmente o caminho para dar para uma pessoa melhor que você executar. Bezalel, ele tinha mais talento que Moisés, ele tinha mais capacitação que Moisés, e ele era tão curado que a glória foi para Moisés. Moisés falou, eu fiz o tabernáculo, eu fiz a arca. Bezalel podia ter falado, não, quem fez foi Deus, lembra, você mandou eu fazer. Não, Bezalel, ele sabia que ele estava fazendo era para Deus. Então tem algumas coisas, querido, que mesmo que você passe, se o teu coração não estiver nisso, Deus vai te honrar, porque Ele conhece o seu coração. Davi foi Davi, mesmo ele não fazendo o templo, mesmo ele dando tudo mastigado, todos os recursos, tudo ele passou,
para Salomão fazer, ele já pegou tudo prontinho. E como Davi foi honrado? Então ele teve coragem de passar algo que o Senhor deu para ele. E nós precisamos ter coragem de repartir, de dividir, de impartir aquilo que Deus tem passado para nós, porque você foi chamado para jorrar, para fluir, para derramar, porque afinal de contas a glória é de Deus, não é minha nem sua. Amém? Você tem que orar, você tem que buscar, querer que o teu irmão, a tua esposa, o teu marido, os teus filhos, o teu amigo de igreja, de ministério, de célula, de GPS, seja melhor que você, pregue melhor que você, cante melhor que você, ore melhor que você, sirva melhor que você. Você tem que ser um promovedor de pessoas melhores do que você, por onde você andar. Amém, queridos? Parece que não, mas isso precisa de muita coragem. Eu creio que esse ano é um ano extremamente importante para a igreja brasileira. Um ano em que, no primeiro dia, eu quero deixar essa palavra de forte e corajoso. Porque para nós vivermos aquilo que Deus quer, Deus precisa da minha e da sua coragem, sabendo que Ele é fiel para cumprir todas as coisas. Amém? Tem uma frase que diz: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os... Isso não é bíblico. Só para você saber, tá? Isso é uma frase de Albert Einstein. Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. E nós usamos, às vezes, isso como jargão. Não, se Deus for me escolher, não. Ele vai me capacitar e eu vou ficar aqui quietinho e não vou fazer nada e não vou... Deus, se é da vontade de Deus, Deus que se vire e coloque todo a sabedoria no meu coração. Eu tenho uma palavra para ir para os Estados Unidos. Se Deus escolhe os capacitados, não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, Deus vai me ajudar a falar inglês, eu vou ficar aqui quietinho. Não vai treinar para você ver, não. E eu fui pesquisar essa frase. A gente só escolhe ou só separa essa parte. Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo só depende de nossa vontade e perseverança. Albert Einstein. Escuta, vou ler a frase toda agora, porque a gente só pega o primeiro trecho. Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo só depende de nossa vontade e perseverança. Eu estou só falando isso porque nós não podemos, porque Deus é fiel, porque Deus cumpre as suas promessas, ficar sentados, parados, sem ter vontade e perseverança de alcançarmos um degrau acima nesse ano. Que você estude mais, que você leia mais, que você ore mais, que você adore mais, que você trabalhe mais, desde que não seja igual no Egito, né, querido? Não rouba o teu, não seja uma distração, igual nós vimos ontem. Mas trabalho é necessário, é de Deus, querido. E não tem como você prosperar se você quiser ficar sentado acordando 9, 10 horas da manhã. Não tem como. Tudo é com esforço. E nós precisamos fazê-lo. Amém, queridos? Filipenses 1, versículo 6. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Essa é a palavra. Eu creio, queridos. É quase a frase de Einstein.
é quase, é o mesmo sentido, mas aquilo que o Senhor começou, esse bom trabalho, Ele vai completar, Ele vai conduzir, mas isso não significa que nós devemos ficar parado, acomodado, esperando que tudo caia do céu, porque Deus te deu força, talento, sabedoria, inteligência, para você viver algo sobrenatural na presença dEle, amém? Fica de pé, quero orar com você, queria chamar o louvor, por favor. Abaixe sua cabeça, por favor, queridos. Eu quero que você entenda isso não como vindo de um pastor, mas vindo da palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que traz toda transformação, mudança, renovação, dizendo para você: ei, não temas em 2023. Seja forte e corajoso, não desanimes, porque eu serei contigo, por onde você for, eu vou estar com você, eu farei de você um jardim fechado, regado e cuidado pelo meu amor, pelo meu Espírito, eu serei um muro de fogo em volta da sua casa, em volta da sua vida, em volta da sua família, em volta do trabalho, e eu mesmo serei a glória dentro desse lugar. Então, queridos, que 2023, a hora que você sentir qualquer sentimento de desânimo, de eu não consigo, eu sou inexperiente, eu tenho medo, não, eu não tenho realmente essa palavra, Deus não me deu, talvez Ele está dando para outra pessoa que está próxima de você, que é uma autoridade, que Deus está falando através dela e você não está percebendo. Então abra o teu entendimento e que você possa viver de uma forma corajosa, em nome de Jesus, amém? Pai, eu quero orar por esses corações, por essas casas, por essas famílias. Eu quero te louvar, Senhor, porque o Senhor é um Deus que sempre está conosco, que nos guarda, e mais do que isso, que leva-nos para onde o Senhor quer, que nos direciona para aquilo que o Senhor tem, que nos chama para onde o Senhor quer, e que nós possamos estar sensíveis, Pai, a ouvir as Tuas vontades, os Teus planos, as Tuas metas, os Teus sonhos, os Teus propósitos, para que a gente, Pai, tenha coragem de fazer tudo aquilo que nós fomos chamados para fazer. O Senhor é um Deus de coragem, de força, e o Senhor está capacitando cada um de nós, a sua igreja, Pai. Eu oro por essas vidas, eu oro por esses corações, eu oro pelas famílias, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Eu queria selar esse momento, nós temos a ceia, quero chamar a liderança para vir aqui, nesse primeiro culto. Ah, pastor, eu já tomei ceia ontem, e qual o problema, querido? Aonde na Bíblia fala que a ceia você tem que tomar uma vez por mês? Pai, nós queremos orar pelos elementos, pelo pão, pelo suco de uva, elementos que representam, Senhor, a Tua carne, o Teu sangue, tudo aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Nós como igreja abençoamos, santificamos, ó Pai, consagramos ao Senhor, em nome de Jesus. Escute, querido, quem pode participar da ceia? Eu quero que você faça isso com muito entendimento. Hoje é o primeiro domingo, primeiro dia de 2023.
E eu gosto muito desse momento de mesa, desse momento de celebração, desse momento que nós comemos e bebemos em memória de tudo aquilo que Cristo fez por nós. E essa ceia para mim é especial porque é um selo em cima dessa palavra nesse dia. Eu quero que você ceie com o entendimento que com o sacrifício que Jesus fez na cruz, você tem toda a força e coragem que você precisa. Tudo eu posso naquele que me... E Ele só te fortalece porque Ele venceu a cruz. Então nós comemos, celebramos, participamos disso, porque nós acreditamos nesse ato. Então nós tomamos posse e vivemos isso. Amém? Quem que pode participar? Queridos, todos aqueles que têm um entendimento do que é o Cristo, do que foi Jesus, do que é Jesus para a sua vida. Eu falo que a minha orientação é para aqueles que são batizados. Por quê? Porque, querido, se você ainda não foi batizado, para mim, você ainda não entendeu o que significa o batismo, que é uma aliança, que é um compromisso de você falar assim, ó, a minha vida é de Jesus, eu entrego a minha vida para Jesus, e não tem porquê eu ficar celebrando algo que eu ainda não acredito, que eu ainda tenho dúvida. Será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu creio? Será que é isso que eu vivo? Mas a Bíblia, queridos, eu falo que isso é uma orientação, porque a Bíblia fala, cada um julgue-se a si mesmo. Pastor, eu não fui batizado, eu tenho meus argumentos, eu quero participar, eu posso? Querido, você é livre, teu coração é livre, e essa igreja te dá liberdade, porque você vai prestar conta, é para Deus, não é para mim. Mas a minha função é te alertar que nós temos que fazer isso com o entendimento do que é Jesus e lutarmos para nós vivermos uma vida que agrada ao nosso Cristo. Amém? Então você que vai participar, eu quero que você continue de pé. Você que está nos visitando, que não vai participar por qualquer motivo, eu quero que você sente e adore junto com a equipe, por favor. Pega o seu pão, por favor, querido. Pai, nós estamos nesse primeiro dia com o pão que o Senhor partiu, tendo dado graça. O Senhor disse, comei em memória de mim, lembrando do meu sacrifício, de tudo aquilo que eu fiz por cada um de vocês. Pai, é nesse entendimento que nós queremos celebrar, comer. Pai, que cada um, no momento que comer, Pai, que seja uma renovação não só de aliança, mas que seja uma renovação de força e de coragem do Senhor, Pai.
Isso representa a tua carne que foi moída, que foi transpassada, que foi entregue. Pai, que nós possamos ter a força e a coragem, que possa ser um selo nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, em nome de Jesus, amém. Coma do pão, por favor, querido. Eu te farei como um jardim fechado, regado e cuidado pelo meu Espírito. Eu fluirei como um manancial do teu interior, com águas vivas te restaurarei. Pegue o cálice. Pai, assim como também diz a tua palavra, semelhante modo o Senhor pegou o cálice e disse: essa é a nova aliança do meu sangue. Pai, eu quero declarar nessa noite, nesse início de ano, que uma nova aliança essa igreja faz com o Senhor, Pai, de viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que ao beber desse cálice, Pai, que representa o sangue de Jesus, que seja, Pai, uma renovação de ânimo, de força, de vigor, de entendimento. Pai, que seja uma abertura de mente, que os sentidos espirituais se abram. Pai, que nós possamos escutar, que nós possamos entender, que nós possamos enxergar de uma maneira muito mais clara durante todo o ano tudo aquilo que o Senhor quer falar, ministrar aos nossos corações. Que esse sangue, Pai, proteja a nossa casa, a nossa família, os nossos corações. Que o Senhor nos livre de toda distração mundana e que nós possamos viver todos os teus sonhos, os teus planos com muita força, muita coragem, em nome de Jesus. Escute, eu quero que você que está com a sua família, você troque o cálice com ele e fale: eu profetizo força e coragem na sua vida neste ano, em nome de Jesus. Eu te farei como um jardim fechado, regado e cuidado pelo meu Espírito. Pode tomar. Eu fluirei como um manancial do teu interior, com águas vivas te restaurarei. Aleluia. Para meu louvor te restaurarei. Para o meu louvor. Amém, queridos? Glória a Deus. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Aleluia. Pode sentar um minutinho? Na verdade eu queria chamar o Lucas e a Jaque. Vem cá, vocês dois aqui. Cadê as crianças? Estão lá no fundo, né? Se for possível. Sobe aqui. Queridos, esse casal, vem cá, aqui em cima comigo. Tá faltando um. Tá na escolinha, tá? Lucas
e a Jaqueline e seus 2 filhos têm já vindo a alguns cultos, orado, pedido direção de Deus, e a gente tem conversado. E hoje ele mandou uma mensagem para mim, falando: pastor, tem jeito não, quero estar com vocês. E eu, como não gosto de perder tempo, eu quero já oficializar isso no primeiro dia de 2023, amém? Então quero oficializar isso diante da igreja, que a partir de hoje o Lucas e a Jaqueline fazem parte desse corpo, dessa igreja, desse ministério. Quero que com o mesmo carinho que vocês honram a minha família, cuidam da minha família, que vocês também cuidem, honrem a vida deles em tudo aquilo que eles precisarem, que nós possamos ser um e crescer em nome de Jesus, amém? Estenda a sua mão para cá. Pai, eu quero orar por essa casa, por esses corações, pelos propósitos. O Senhor sabe todas as coisas, o Senhor tem movido, Pai, quantas coisas, e nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai. Muito obrigado pelo coração deles, pela vida deles, pelas experiências, pelas testificações. E nós como igreja, eu como pastor, nós os recebemos, ó Pai, como parte desse corpo, dessa família, que eu possa ser bênção, Pai, que eles possam ser bênção, que eles possam crescer no Senhor, para tudo aquilo que o Senhor já tem preparado e liberado para eles, em nome de Jesus, amém. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Amém, queridos? Glória a Deus. Eu tenho alguns recados ainda, importantes, que eu queria mais 5 minutos da sua atenção. Na verdade, não tenho um recado, eu tenho algo. Quarta-feira, aniversário da nossa pastora, dia 3 de janeiro, e o nosso culto coincidiu com as festividades, mas eu não poderia deixar de honrá-la por tudo aquilo que ela tem sido nesse lugar, nessa casa, nesse ministério, na minha vida, na minha casa, na minha família. Grandes experiências essa igreja tem vivido, muito, porque Deus tem levantado uma mulher grandiosa do meu lado, que tem tido grandes revelações, experiências, e eu não tenho problema de Deus dar a palavra para ela e eu falar para vocês, querido. Na verdade, eu fico feliz. Falei, pode falar, Deus. Mas eu louvo a Deus pela vida da Ana, por tudo aquilo que ela tem sido, não só aqui, mas por onde ela passa, tudo que ela faz. Eu fico muito tranquilo, porque eu sei que vai dar certo, que vai ser bom, porque ela faz com excelência. E vocês sabem disso, vocês veem isso, e é uma prova, sabe, do grande amor que Deus tem para a minha vida, para essa igreja, pela minha família. Então, eu louvo muito a Deus, e quero te agradecer, amor, por tudo aquilo que você é. Te amo muito, tá bom? Na verdade, eu queria fazer algo. Eu queria chamar algumas pessoas para dar um testemunho daquilo que a pastora Ana representa nessa igreja, na vida dessas pessoas. Eu queria chamar o diácono Marcinho para ele vir aqui, ele vai falar um pouquinho. E eu vou ficar aqui no microfone porque nós temos que ser rápido. Já até me desligaram o relógio lá para eu não ter problema de ir embora. Então estou tranquilo agora, querido. Paz, igreja. Amém. Falar da pastora Ana, me dirigir para ela aqui. Aproveitar a oportunidade de começar pelo senhor Oswaldo, a dona Janete. Meus parabéns pela a filha que vocês criaram, que vocês geraram. Eu posso imaginar a alegria que é de vocês em falar, essa é a nossa filha. Eu imagino que a alegria,
o orgulho que vocês têm de ver essa mulher, essa linda mulher, mulher de Deus, estar à frente de uma grande obra dessa. É motivo de muita alegria. É isso, não é, seu Oswaldo, sentimento? Agora, se o senhor sente isso, eu posso crer o que Deus fala e pensa dela. Eu posso crer que Ele olha e fala: essa é a minha filha, essa é a minha filhinha, filhinha amada, filhinha que eu tenho muito prazer de receber ela na minha presença, que me alegra, que me dá muita alegria. Eu creio muito que isso é o que Deus olha lá de cima, pastora Ana, e sente por você. E eu, a minha casa, quando nós olhamos para você, o nosso coração se enche de alegria, de orgulho, e nós falamos: essa é a nossa pastora, mulher cheia de Deus, cheia de amor, mulher que, se eu pudesse resumir em uma palavra, igreja, o sentimento pela pastora Ana, eu poderia resumir em uma única palavra: referência. Referência de pessoa, de integridade, de comunhão com Deus, referência de busca, de presença de Deus, uma pessoa cheia do Espírito. Nós te admiramos, né? Nós reconhecemos a unção de Deus sobre a sua vida, a autoridade, nós nos submetemos à sua liderança. É um prazer ser liderado pela senhora, te amamos muito, te respeitamos. E interessante, igreja, a pastora Ana, a gente está caminhando com ela desde acho que final de 2016, é uma pessoa assim, que a gente admira muito. E algo que o pastor comentou, e é uma dos pontos assim, de N qualidades que ela tem, mas uma assim, que eu admiro muito. Ela, por muitas vezes, o nome dela não aparece. Por muitas vezes, em tudo que acontece nessa casa, né, equipe, às vezes ela não aparece, mas ela está estrategicamente posicionada numa coluna forte nessa igreja, para que tudo aconteça de uma forma harmônica, de uma forma a qual Deus tem direcionado. A gente que caminha, fazemos parte da liderança, a gente sabe o quanto Deus tem se revelado a ela e ela tem compartilhado conosco. Pastora, nós te amamos, que o Senhor te abençoe, né? Que Ele venha cumprir todos os propósitos dele sobre a sua vida, que você venha desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Te amamos. Amém. Pastora Cris, vem cá. Paz do Senhor, igreja. Eu queria ser a primeira, porque daí, né, não parece que a gente fica repetindo, porque ele é tudo isso mesmo que ele falou, sabe? Aí, mas enfim, a pastora Ana, a Ana como pessoa, que eu não quero falar, a pastora, acredito que todo mundo aqui conhece, mas quando eu cheguei a primeira, para de chorar, pastora. Quando eu cheguei na igreja, eu lembro como eu conhecia a pastora Ana. A igreja estava bem vazia, tinha recém-multiplicado, né? Tinha poucas pessoas, e era o apóstolo Mauri que estava ministrando. Ele falou bem assim: eu tenho uma nora que ela tem um sorriso, que é o sorriso mais lindo do mundo. Eu não conhecia ela, e ela estava sentadinha com um barrigão, que ela estava esperando a Helena, pezinho inchadinho em cima de uma cadeira, e eu olhei para o lado dela, porque eu não conhecia, né? Quem que é a nora do apóstolo, né? E aí eu olhei, era ela. E, gente, não sei se vocês já observaram, mas o sorriso da pastora realmente é contagiante. E, assim, às vezes vocês não veem, mas a pastora é uma das pessoas que mais trabalha nessa igreja. Só que ela fica nos bastidores. Então, a gente que está do lado dela, a gente percebe o quanto ela faz. O quanto ela faz. O quanto ela é excelente mesmo. A palavra que o pastor Murilo usou, ela é excelente. Quando o pastor passar alguma missão para a gente, e ela já fez, a gente fica assim, meu Deus, o padrão é muito alto, né? Então, assim, a gente fica preocupado em desempenhar aquilo que ela já fez, porque ela faz com muita excelência mesmo. E
E isso nos impulsiona a ser sempre melhor, porque a gente tem realmente uma referência de excelência. E assim, esses dias Deus estava ministrando no meu coração sobre mulheres que influenciam. E às vezes a gente segue em redes sociais tantas mulheres que a gente se espelha, que a gente tem como referência, que a gente admira, né? E Deus ministrou no meu coração quantas mulheres à sua volta que são referências, quantas mulheres à sua volta que te impulsiona, que te faz você querer mais, você buscar mais. E hoje eu quero falar isso para a pastora, que ela é essa mulher, que nos faz querer ser melhor, que nos faz querer ir além, que nos faz querer buscar muito mais. E queridos, de todas as qualidades que a pastora tem, né, dedicada, compromissada, amorosa, companheira, sempre tem um conselheira, ela é uma conselheira assim maravilhosa. E eu tenho o privilégio de ser amiga, de estar acompanhando, de andar ao lado. Para mim é um privilégio mesmo ter pessoas como ela para caminhar. Mas o que mais me admira nela e o que mais faz querer estar do lado dela é o amor que ela tem por Jesus. O amor que a pastora tem por Jesus nos motiva e nos faz querer estar coladinho nessa unção. As revelações que ela tem de Deus. Tem muitas mulheres que eu acompanho na internet, nas redes sociais, que não têm as experiências que ela tem, que não têm a intimidade que ela tem. Então, para nós é um privilégio estar do lado dela. E eu quero te dizer que você é essa mulher que nos inspira. Você inspira a mulher da Yamir. E eu te amo. Aleluia. Jô, você quer vir aqui, Jô? Não, tem que pegar o microfone para dar tremedeira. Gente, isso aqui é um milagre, gente. Isso aqui é um milagre. Muito e além. Gente, amém. Vocês imaginam aí que, fazendo as contas, que quase 20 anos de caminhada deles aqui na Mutum, eu estou assim, ó. Eu tive, ao longo desses anos, o privilégio de ser discipulada de forma diferenciada, né? Com muito carinho, com muita paciência. Já conversamos muitas coisas aconteceram, muitas alegrias, muitas tristezas, né, Ana? E assim, o Espírito ele é confirmador sobre muitas coisas. Eu poderia ficar aqui horas falando, mas, né, essa questão da revelação do Espírito sobre esse pilar, a gente já conversou tanto sobre isso, né? As palavras que a sua mãe já profetizou sobre a minha vida, quero honrá-la com todo carinho, com toda a dimensão que é possível. Eu tinha uma outra coisa para falar aqui, mas eu quero falar sobre esse jardim. Eu creio que todos nós somos um jardim, amém? Porém, às vezes nós estamos com as nossas sementes sem ser regadas. Ele está aberto. E Deus coloca na nossa vida pessoas para nos estreitar, para nos firmar dentro desse jardim, para nos regar, né? E eu creio que quando a gente fala assim, o Senhor coloca anjos ao seu redor, e a gente tem uma dimensão angelical, gente, não é só isso. São pessoas escolhidas, pessoas separadas, né? Pessoas que chegam para tomar conta de outras pessoas, regar esse jardim e fazer esse jardim florescer, para que aí Deus venha cuidar dele de forma sobrenatural. Eu não tenho, assim, palavras para dizer o quanto eu admiro a sua casa, a sua pessoa. Eu declaro todas as vezes que eu posso que eu realmente amo vocês. Hoje, a minha casa, muito do que 100% praticamente, é devido a esse relacionamento que eu tive ao longo desses anos com vocês.
cuidado com a minha família, né, com meu esposo, oração pelo meu filho, minha descendência. E eu quero realmente dizer que vocês são assim um diferencial na nossa caminhada. Mas eu creio também que esse privilégio não é só meu. É de toda uma cidade, é de todas essas pessoas que estão aqui. Embora eu tenha meus privilégios. Te amo muito e além. Amém. Bom, eu sou a mais privilegiada, tá, gente? Eu estou há mais tempo. Vocês estão achando que vocês são queridinhos de Jesus? Sou mais do que todo mundo, viu? Só não sou mais do que a tia Janete e o seu Osvaldo. Mas o que eu posso falar da Ana, né? A pastora Ana, minha cunhada. Louvo a Deus muito pela sua vida. Porque tudo isso, né? O Marcinho falou, a Cris falou, a referência que você é de pessoa, de família. E quando eu casei, eu vim para Nova Mutum. E eles já estavam casados. E hoje eu entendo como é poderoso, né? Você ter um discipulado. Às vezes sem você saber que está sendo discipulado. Porque eles foram sempre uma referência para nós também. Eles já estavam um pouquinho na frente na caminhada. Então, naquela época, às vezes ninguém pensava que se tornaria pastor. Mas a gente já caminhava junto. E quanta coisa, né, eu tive a oportunidade de aprender, de viver como família. Depois, nessa caminhada toda da gente como família, algo que o pastor Murilo olhou ali para mim agora e falou, quer falar? E eu fiquei pensando, Senhor, o quê? São tantas coisas. Mas algumas coisas me marcaram muito, né? Além desse tempo, desde quando eu me casei e vim para cá, Ana, todo o período de tratamento que eu tive, um ano tratando. E um dia eu preguei e falei assim que a gente precisa conhecer a Deus para a gente confiar em Deus. Porque a gente só entrega a nossa vida, que é o nosso bem mais precioso, para quem a gente conhece. E eu tinha uma filha já. E a pastora Ana, ela sempre cuidou da Isabela. Todas as vezes que eu precisava ir para Cuiabá, fazer quimioterapia. Então, esse cuidado, esse amor, que às vezes vocês têm experimentado como igreja, né? Eu também experimentei como família. Então, eu louvo a Deus que esse amor possa ser derramado sobre as nossas vidas sempre, porque isso é bênção para nós. Amém? Te amo, ama servir a Deus do seu lado. Em nome de Jesus, permaneceremos muito tempo juntas. Amém? Mais alguém para a gente encerrar? Se tiver mais alguém que tem forte e corajoso, vai ser duas, não tem importância. Sabe como que eu te defino? Doce, doce, doce da Yamir é a pastora Ana. Amém. Pastora Ana, seus filhos estão chegando, fruto de oração. Um filho, ele não é igual ao outro, mas a igreja está crescendo. De filha a esposa, de esposa a mãe, de mãe a pastora, pastora a apóstola. Uma das mais belas joias dada a nós. Sua beleza está em refletir a gloriosa presença de Deus. Sua busca, seu temor, sua entrega, seus testemunhos, delicada e cheia de amor, nos motiva a crescer em Cristo, a conhecê-los mais a cada dia. Mais um ciclo se encerra, outro melhor está chegando. Profetiza, profetiza, profetiza.
a autoridade que lhe é dada, através do nome de Cristo, guiada pelo Espírito Santo. É um tempo de aceleramento. As sementes lançadas são como árvores enxertadas, produzindo frutos rapidamente. Pastora, desejo para você um feliz aniversário em nome da igreja e dizer que a senhora é uma bênção. E quero falar também a importância nesse ano que a senhora foi na minha vida, né? Momento que eu estava de crise, que eu me peguei com crise de ansiedade e depressão, por estar sobrecarregada com os meus 2 pequenos. Eu busquei, eu ia lá. Eu ia lá e ela sempre tinha uma palavra, o diálogo, que me ajudou a crescer e a romper muitas barreiras nesse ano. Então, eu louvo a Deus por essa mãezona que a senhora é, por todo o amor que a senhora tem pelos meus filhos, pela minha casa e o quanto a senhora me ajudou. Obrigada, eu amo você. Sua casa. Amém, queridos. Eu sei que muitos de vocês, talvez... Vem cá, amor. Muitos de vocês teriam uma palavra, eu sei, o amor, o carinho, e ela também sabe, nós somos gratos pela igreja que o Senhor nos deu, por cada filho, por cada filha. Eu falo que é muito mais do que nós pensamos, imaginamos, e nós sabemos que Deus tem muito mais ainda para essa igreja, para nós. Deus tem levantado homens e mulheres fortes, compromissados, porque Deus precisa, essa é a palavra, vocês sabem, de colunas, de pilares fortes, para sustentar tudo aquilo que Deus tem para nós, amém? Então eu sei que teu coração também se alegra nessa data. Eu quero orar, abençoar a vida da Ana. Dia 3 é quarta-feira? Terça? Terça-feira, já está aí, gente. Terça, querido, você quer agradar a pastora Ana? Leva uma jaca, uma manga, entendeu? Pensa uma mulher que vai ficar feliz. Mas eu louvo a Deus, tá, querido? Como diz o pastor Saulo, se você sentir a vontade de honrar, ela sente a vontade de receber também, sem problema. Não tem problema. Em nome da igreja, amor dessa igreja, desses filhos, estenda sua mão para cá. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos amado, o Senhor tem nos direcionado. Obrigado pelo carinho, por cada testemunho, por cada família, por cada casa. Nós queremos honrar essa data. Obrigado pela vida da pastora Ana, por tudo que ela tem sido. Pai, como pastor, como marido, quero abençoar a vida dela, declarar que todos os sonhos, propósitos, tudo aquilo que o Senhor tem para ela, que se cumpra, Senhor, que os tesouros escondidos possam ser revelados, que aquilo que é oculto possa ser mostrado, e que ela possa continuar sendo tremendamente usada nesse lugar, nessa igreja, na minha vida, na minha família, Pai. Muito obrigado, nós abençoamos a vida dela, em nome de Jesus, amém. Amém. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja o eterno sorrir. Aleluia!
Aleluia! Amém! Pode sentar, pastora. Não, você pode ficar de pé mesmo. Querido, só quero dar um recado importante. Essa quinta-feira também... Queridos, essa quinta-feira nós não teremos culto. Essa quinta-feira nós... Ok? Nossa programação é sábado com os jovens e domingo, culto à noite, às 19 horas. Ok? Então nós temos algumas coisas ainda a definir e depois eu passo direitinho isso tudo para vocês. Mas essa quinta-feira, então, não temos culto. Por favor, os meninos da mídia, lembrem de fazer a tag, os banners, tudo, avisando isso, ok? Nas redes, tá bom? Domingo que vem, eu espero você, 19 horas, vai ser sobrenatural em nome de Jesus. Amém? Mais algum recado? Não, né? Tirando a manga e a jaca, tá tudo certo. Pai, obrigado, Senhor, por esse culto, pelas nossas vidas, pela ceia, por esse momento. Obrigado pela vida da pastora Ana, pelos testemunhos, por cada casa, família. Abençoe aqueles que estão retornando ainda em viagem. Que o Senhor guarde, Pai, nessas estradas. Aqueles que vão agora, que o Senhor também abençoe, os proteja. Que tenhamos uma semana cheia da Tua presença. Uma semana de revelações, uma semana de temor, de amor. Uma semana cheia de unção, Pai. Que o Senhor traga aquilo que está revelado no teu coração, direto para nós, Pai, e que possamos estar aqui, Pai, firmes, fortes, corajosos, cumprindo tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa cada vida, cada casa, cada família, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a autoridade, a unção do Deus Espírito esteja com vocês hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe, vá em paz, ótima semana.